Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui então para fechar a nossa série desse mês sobre planejamento empresarial e falar para vocês da tamanha importância que tem a definição do planejamento e a sequência dele depois em todas as etapas do nosso negócio. Então, eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy, Escola de Gestão e Estratégia, e o assunto dessa nossa semana tem a ver com avaliação e ajustes desse planejamento. Bom, nós falamos muito de ferramentas, de estratégias, de formas de fazer, o planejamento, de objetivos, de metas, mas isso não é engavetável, né? Isso é possível ser dinâmico e ser trabalhado todos os dias. E aí, eu começo esse momento perguntando a vocês: você está preparado para enfrentar consequências do planejamento estratégico desatualizado no seu negócio e incapaz de responder a mudanças rápidas do mercado? Pense sobre isso. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte: como que a falta de um processo de revisão requer colocar em risco o seu negócio, a sua sustentabilidade, o seu crescimento? De que forma a gente pode pensar isso? E a terceira pergunta é: você já considerou o impacto de uma estratégia mal definida ou mal organizada e o quanto isso impacta na desmotivação, na falta de engajamento da sua equipe, na falta de comprometimento como um todo da sua organização? E por isso se justifica realizar o planejamento com toda a equipe e transformar isso numa capacidade de adaptação rápida às mudanças de mercado. E eu diria para você assim: à medida que nós criamos o planejamento, a gente tem capacidade de identificar melhor e mais rápido as necessidades do mercado. Considerar essas alterações que vêm de uma forma muito acelerada, muito mais rápida hoje no pós-pandemia. Antes da pandemia era um pouco mais lento, né? Hoje o mercado ele se comporta muito mais dinâmico e até pela questão de tecnologia que hoje nós temos muito à disposição. Então, a gente conseguir captar feedbacks dos stakeholders e todas as relações que nós temos no mercado, conseguir olhar para esse cenário de uma forma muito aberta, muito receptiva, conseguir mapear os fatores internos, vai fazer toda a diferença aqui para você revisar constantemente e reavaliar esse planejamento. E eu diria um pouco mais: o cenário externo é o nosso radar, né? Como se fosse a nossa bússola. A gente vai mapear esse cenário externo e vai olhar para essas oportunidades e ameaças e ver o quanto nós precisamos adequar o nosso plano de ação o tempo inteiro, tornar ele muito dinâmico e fazer com que ele se adeque e se adapta a essas novas realidades do mercado. Então, a periodicidade das revisões é importante estabelecer, ter uma sistemática. Por exemplo, elas vão ser mensal, elas vão ser trimestral, semestral, né? E aí você definir essa sistemática e reunir toda a sua equipe ou lideranças para fazer essa revisão e traçar novos planos e reorganizar as prioridades. E ainda eu diria, ó, o que é aconselhável? Ter um processo contínuo de monitoramento, de adequações, de olhar para esse cenário e ajustar o seu planejamento. Hoje tem uma ferramenta muito bacana no mercado que é o PDCA. Tá? O PDCA, se você precisar depois de template, nos chame, a gente disponibiliza para você realizar a revisão do seu planejamento. O PDCA é uma ferramenta muito antiga de gestão, mas ela é muito eficaz. Por quê? Porque ela permite que nós olhamos para o planejamento, né? O P de planejar, olhamos para a questão do D, né? O D da ferramenta significa a possibilidade que nós temos de doar, de olhar para o nosso cenário, de agir, né? De uma forma assim, bom, o que disso é prioridade? E eu vou checar, né? O C é o de checar, de verificar se está rodando como eu gostaria, e depois a ação, colocar em movimento o nosso planejamento.
Isso significa o quê? Que eu faço pilotos, né? Tem algumas ações que a gente precisa fazer pilotos. Então, eu vou lá, vou implantar a ideia, vou ver como que ela vai funcionar. Se der certo, eu mantenho ela sistematicamente. Se não der certo, eu já tenho que corrigir, adequar. Por isso que o PDCA é muito eficiente. A gente chama o PDCA como se fosse um ciclo, né? Ele nunca vai terminar. Então, a partir do momento que eu implanto uma ação, já tem melhorias daquela, eu já estou implantando outra, estou testando um novo modelo, estou experimentando e assim a gente fica em movimento o tempo todo. E ainda, eu diria para vocês que os planos que nós criamos, eles não precisam ser planos todos a curto prazo, né? A gente precisa definir as nossas prioridades a curto, médio e longo prazo, né? E tá em constante evolução e transformação e adequação, tá bem? Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já pratica as revisões, as atualizações do seu planejamento e se você precisa de ajuda, de apoio, por favor, nos contatem, a gente tem como ajudar vocês, né? É a nossa expertise desenvolver, acompanhar, treinar a equipe, pensar o planejamento, construir com vocês esse planejamento e definir as prioridades, tá bom? Lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe. Toda semana tem conteúdo novo para ajudar você a evoluir nessa jornada.